beleza? Vamos continuar aqui nosso conteúdo de sistema urinário. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre a bexiga urinária. É claro que a gente vai falar um pouquinho do ureter, que a gente viu no vídeo anterior, para dar sequência, né? Então, tem essa imagem. Agora, então, a gente entra de verdade, vamos dizer, para valer assim, na porção pélvica do sistema urinário, né? Que vai ter basicamente bexiga e a uretra. A bexiga é o órgão de armazenamento, né, que vai segurar a urina lá por um tempo. Então a urina vai sendo produzida pelo rim, escoa pelos ureteres, chega na bexiga, a bexiga dá uma segurada lá um tempo, até que a gente elimine esse material, né, até que sinta a vontade de eliminar, que é o reflexo da micção, que vai ter um vídeo só falando sobre isso. Então esse momento vai chegar quando a bexiga já estiver muito cheia. Quando não cabe mais muita coisa dentro dela, a gente vai ter essa micção acontecendo, sendo que é um reflexo que ele já vai acontecendo um pouquinho antes, né, ao longo de um tempo, até se manifestar naquela vontade desesperadora de esvaziar a bexiga. Então é o seguinte, é um órgão oco, que vai ter estado cheio e estado vazio, por isso que a gente não tem muito como mensurar a dimensão anatômica, a gente tem como mensurar a capacidade, tá? Então ele vai estar localizado aqui na região pélvica, então ele vai receber a urina proveniente dos ureteres, e essa imagem é muito bonita, eu peguei ela aqui nesse site, que tem várias imagens legais de várias vísceras e partes do corpo, bem bacana, onde a gente vai ter o seguinte, ó, os ureteres, então eles vão partir dos rins, vão descer pelo espaço abdominal, entrar no espaço pélvico. Quando eles entram no espaço pélvico, eles vão fazer uma curva para trás, em direção à parte posterior do corpo, para se encaixar na região posterior e inferior da bexiga urinária, tá? Então lá embaixo ele vai se comunicar na bexiga e por trás dela, tá ok? Aqui a gente vê a bexiga, né, bem posicionada dentro do espaço pélvico. Eu vejo o espaço pélvico porque, gente, eu vejo os ossos do quadril aqui, então tá dentro desse espaço. Aqui eu sei que é uma bexiga masculina, por quê? Olha só, o que eu vejo logo abaixo da bexiga, essa bolinha aqui, é a próstata, tá? Então eu já sei que se trata de uma bexiga urinária masculina, e aqui esse caninho é a uretra, né? Então vamos ver aqui um pouquinho mais sobre a bexiga. Então aqui a gente tem uma bexiga urinária feminina, ó, que já mostrando a diferença. Eu sei que é feminina, por quê? Primeiro porque eu não tenho a próstata aqui embaixo, né, como um limite inferior da bexiga. E segundo, porque eu tenho uma estrutura em cima, que eu não tenho na bexiga masculina. Essa estrutura é o útero, que vai estar logo acima da bexiga urinária feminina, tá? Então tem essas pequenas diferenças, né? Essa porção pélvica vai ter essas diferenças entre homens e mulheres, né? A gente sabe, a gente vai ter os órgãos reprodutores, então é a região mais diferentona, que a gente distingue bem os dois gêneros, vamos dizer assim. Então é o seguinte, então eu vou ter também o ureter, ó, fazendo aquela curvatura que eu falei para vocês e se comunicando com a bexiga urinária. Aqui, evidenciando ainda mais essa diferença que a gente tem, né, e similaridades, vamos dizer assim. Então, tanto nos homens, né, quanto nas mulheres, a bexiga urinária está na porção pélvica. Ok. A bexiga urinária, gente, a porção dela superior, que a gente chama de ápice da bexiga, ela vai ser revestida pela membrana peritoneal, que é aquela membrana que reveste todas as vísceras do abdômen, aquele grande saco de víscera, que pega todas não, né? Tem umas que estão do lado de fora que são excluídas, que são aquelas que estão mais recuadas, que estão mais lá no fundão, sabe? A galera do fundão fica de fora do envoltório peritoneal. Ó, coitados, são excluídos, né? Então a gente vai ter basicamente os rins e o pâncreas do lado de fora dessa membrana, né? Então ela toca aqui, ela vai até lá embaixo, envolvendo praticamente quase todas as vísceras do abdômen e subindo que nem um grande saco mesmo, né? Formada por mesotélio, duplo, né? Que é o tecido epitelial pavimentoso simples, entre as duas membranas de epitélio, a gente vai ter então peritônio visceral e parietal, entre as duas a gente tem tecido adiposo. E aí serve para proteger essas vísceras todas. O que acontece? Ele vai até lá embaixo e ele repousa, vamos dizer assim, em cima do telhadinho da bexiga urinária. Tá? Na masculina a gente vê que ele pega toda a porção superior de bexiga, a membrana peritoneal, que é essa que está aqui nesse desenho, está ilustrando aqui, ó. Tá ok? Na mulher, como é que vai ser? A gente vai ter esse peritônio, essa membrana, pegando só a porção mais anterior da bexiga. Por quê? Mais posteriormente, quem que a gente tem aqui?
o útero, que vai estar em cima, que também é revestido por esse peritônio, né? Esse peritônio toca, o fundo do saco peritoneal toca essas estruturas, tá ok? Bom, então aqui no homem a gente não tem, o que vai ter para cima da bexiga é o peritônio, e dentro do peritônio a gente vai ter os intestinos, né? Então a bexiga urinária masculina, ela não tem muita resistência na porção superior, porque são tecidos bem moles, então isso significa que essa bexiga ela consegue subir e se expandir mais. E essa expansão da bexiga, gente, vai ser principalmente para cima, tá? Ela não tem muito como se expandir para os lados, a expansão dela é mais para cima, tá? Quando ela fica cheia. Isso nas mulheres também, só que na mulher é mais limitado. Por quê? Porque tem um útero que está em cima. E quando a gente pensa nessa mulher gestante, que esse útero vai ficar maior e vai ter uma criança lá dentro, né? Então por isso que a gente entende que as gestantes, principalmente numa fase mais adiantada da gestação, que está com aquele barrigão todo, a gente vai ter uma frequência de micção maior, ou seja, a mulher vai mais vezes no banheiro, porque ela não vai conseguir expandir tanto essa bexiga assim. Rapidamente, o pouquinho de urina que tiver ali dentro, ela já vai ter vontade de eliminar, porque a bexiga vai estar comprimida pelo útero, né, que vai estar maior e vai ter o bebê lá. Olha a tortura que a mulher sofre, né, principalmente gestante. Então a gente tem uma redução dessa capacidade de armazenamento de urina nas gestantes, né? A gente observa a mulher toda hora querendo ir no banheiro. Naturalmente a mulher já tem essa redução, porque ela não tem capacidade de expandir tanto quanto o homem, como eu estou falando para vocês. Por isso que geralmente as mulheres vão mais vezes ao banheiro, se a gente pensar assim, né? Se ela ingerir a mesma quantidade de líquido, ela vai precisar ir no banheiro mais para eliminar essa urina mais precocemente do que os homens, porque ela naturalmente armazena menos porque ela tem um útero ali em cima, viu, mulherada? Então quando vocês saírem com o pessoal e for falar que vai no banheiro, e os homens reclamam muitas vezes, né? Toda hora vai no banheiro, vocês falam que é uma questão anatômica, existe um útero que está em cima da bexiga, a sua bexiga não consegue expandir tanto. Aí você ainda tira uma onda, usa anatomia para justificar isso, porque é uma justificativa válida, tá? Bom, então beleza, né? Então a gente vai ter a bexiga masculina, aqui embaixo a próstata, aí a gente vai ter a uretra, né, que pega todo o órgão reprodutor masculino. E aqui a uretra feminina, ó, né, que é o canudinho de saída, de eliminação dessa urina. A mulher aqui vai ter a uretra, aqui o canal vaginal, que desemboca no útero, e aqui a porção do reto, tá, intestinal. O homem vai ter a uretra e o reto, tá? Bom, quando a gente olha essa bexiga por dentro vai ser igual, tanto em homens quanto mulheres. A gente vai ter o seguinte, gente, a gente tem então a porção de ápice da bexiga, que é a porção mais superior. A gente vai ter o corpo da bexiga, que é a maior parte. A parte posterior da bexiga a gente chama de fundo da bexiga. E é nessa região mais posterior, mas mais inferior, ou seja, no colo vesical, que é o colo da bexiga, o colo é o quê? Essa porção aqui mais inferior da bexiga, tá? Então, um pouquinho acima do colo, a gente vai ter dois buraquinhos, estão vendo aqui? Um e outro, que é onde vão desembocar os ureteres. Então, para não chamar buraquinho, que é feio, né? Assim, não é acadêmico, a gente chama isso de ósteo do ureter. Os ósteos são os orifícios de comunicação do ureter com o espaço da bexiga urinária. E aí acontece o seguinte, gente. Esses ósteos, eles que vão permitir o escoamento da urina aqui dentro da bexiga. Pensando o quê? Os ureteres, eles vão vir lá de cima, como a gente falou, aqui mostra um pedacinho deles, ó, um aqui, né, o direito e o esquerdo. Eles vão se comunicar então com essa parte bem inferior da bexiga, na região do colo vesical, e eles vão atravessar essa parede até desembocar aqui dentro, tá? Então é o seguinte, imagina que esse canudinho aqui é o ureter, tá bom? Pensa que a minha mão aqui é a parede da bexiga. Essa travessia, então o ureter vem lá de cima, essa travessia realmente, né, essa inserção do ureter na parede da bexiga urinária, que a gente chama de parede vesical ou parede da bexiga urinária, mas eu acho que vesical facilita, diminui, é menos palavra para falar. Então, na realidade, tudo que se refere à bexiga, geralmente a gente usa esse termo vesical.
tá? Por exemplo, a micção, que é esvaziar a bexiga, a gente chama de esvaziamento vesical. Fica mais acadêmico, né? Então a gente vai ter o ureter fazendo o seguinte, ele vai atravessar a parede, pensa que a minha mão é a parede da bexiga, tá? Ele vai atravessar a parede assim, ó, nesse sentido, ó, na diagonal, ele não vai atravessar assim. Ele tá vindo de cima, não tá vendo? Então ele vai atravessar assim, ó, na diagonal, tá? Então a gente diz que a inserção dos ureteres na parede vesical, que é a parede da bexiga, é no sentido oblíquo, é uma inserção, uma comunicação, assim, é uma comunicação oblíqua, tá? A inserção é oblíqua, tá? Então ele atravessa assim, pensa que desse lado aqui é a parte de dentro da bexiga urinária. E isso é muito importante, gente, que ele atravesse nesse sentido. E ele se projeta um pouquinho para dentro. Essa forma de inserir, né, de inserção natural do ureter na bexiga, na parede, ela vai ser importante pelo seguinte fato. Essa parede, ela vai ter várias camadas, várias túnicas de tecido, a gente vai ver isso, a histologia dela, sendo que a principal é a túnica muscular lisa. Então a túnica muscular lisa vai ser a principal camada. Por quê? A bexiga, para esvaziar, ela vai precisar de algum elemento que force esse material que está aqui dentro, que é a urina, em direção à uretra, para essa urina poder sair. Então a gente vai ter que ter uma densa camada muscular. E aí o que acontece? Esse músculo, ele também, além de promover o esvaziamento da bexiga urinária, ele também vai ser importante para manter o ureter fechado. Tá? Então esse ureter ele vai funcionar como um esfíncter do ureter. Ele vai comprimir a parede do ureter e esse ureter fica fechado. Ah, então a urina não vai passar? Vai produzir hidronefrose? Não, vai passar, porque quando a urina estiver passando por dentro do canudo, ela vai expandir as paredes do ureter através de pressão. Então ela vai fazer pressão de dentro para fora, a parede vai distender, vai dilatar, e aí a gente vai ter ele dilatando nesse ponto também quando ele atravessa a parede da bexiga. E aí a urina passa, né? Semelhante ao que a gente vê, por exemplo, com passagem de alimento do esôfago para o estômago, também o alimento faz pressão e abre. Só que lá a gente tem um esfíncter, né? Gastroesofágico. Aqui a gente não tem esfíncter. O que vai fazer isso é a própria, porque o tubo está atravessando a parede, né? Então ele vai atravessar essa parede da bexiga urinária e aí essa parede vai fazer esse papel de esfíncter, esse músculo vesical, que é um músculo chamado detrusor. A gente vai ver como é que é o músculo da bexiga. Quando existe uma anomalia nessa inserção, nessa comunicação ureter-bexiga, isso é muito problemático. Por quê, gente? Olha só, vamos entender aqui comigo. A gente vai ter o seguinte, né? Os ureteres desembocando nesse ponto. Eu vou mostrar uma outra imagem melhor para vocês, para a gente desenvolver melhor isso. Aqui a bexiga vista por fora, só para vocês terem uma por fora, do lado de trás, visão posterior, né? Uma bexiga masculina como essa, ó, eu sei que é masculina porque eu tenho o quê? A próstata aqui. Então aqui eu tenho o ureter, tá vendo? Ele se comunica aqui com essa região aqui mais inferior da bexiga, na porção posterior. Então é o seguinte, essa imagem aqui fica melhor para a gente entender essa questão da inserção do ureter na parede vesical. Então aqui também é uma bexiga masculina, ó quem tá aqui, gente, a próstata. Então isso a gente já resolve essa questão só vendo esse diferencial, né? Esse dimorfismo que a gente vai ter. Então aqui eu tenho os ósseos, ó, os ósseos dos ureteres, né? E aqui eu tenho o ósseo da uretra, que é o canal de passagem para a uretra, né? E aqui já a uretra, né? Aqui a uretra prostática, que a gente só tem nos homens, claro, porque é um ponto onde a gente tem a próstata. Beleza. Esses ureteres então vão desembocar aqui e aqui vai começar a fluir a urina, né? Que vai começar a encher essa bexiga de baixo para cima, tá? O que acontece? Se eu não tenho uma obstrução perfeita desse ureter, vamos pensar o seguinte, essa região da bexiga é a região que fica mais tempo submersa na urina. Dentro da bexiga urinária eu tenho uma flora bacteriana natural. Existem bactérias que moram aí dentro. Se eu deixo essa bexiga com essa urina, vamos dizer, parada, que nem a água parada que dá mosquito da dengue, aqui a urina parada há muito tempo, ela por si só já é um fator de risco para infecção urinária, ou seja, quanto menos a pessoa elimina esse material,
maior o risco dela ter infecção urinária, tá? Isso por quê? Porque, principalmente se isso estiver associado com uma imunossupressão. Isso porque eu vou ter uma calmaria lá, pensa, no mar quentinho, numa banheira quentinha, as bactérias ali, elas vão começar a achar bom, a vigilância está baixa. O que elas vão pensar? A vigilância são as células imunológicas. Opa, vamos começar a proliferar? E aí elas vão proliferando, proliferando. Isso pode produzir uma cistite, que é uma infecção bacteriana de bexiga urinária, na bexiga urinária. O que acontece, gente? Se esse ureter ele não estiver bem inserido na parede, eu não vou ter ele sendo completamente fechado, né? Esse fechamento pode apresentar algum tipo de problema, né? A bexiga urinária não consegue fechar completamente o ureter. E aí o que vai acontecer? Essas bactérias que começam a fazer festa aqui, né? A fazer graça, a proliferar, elas podem entrar no ureter e essa infecção começar a subir. Então ela começar a se espalhar pelo ureter até chegar onde? No rim. Aí se torna uma infecção gravíssima, tá? Podendo levar até uma septicemia, porque o rim é muito vascularizado, as toxinas bacterianas podem cair na circulação. Então a gente pode ter um quadro muito grave, tá? Então a baixa frequência urinária já é um fator de risco. E se a pessoa tiver alguma anomalia nessa passagem do ureter, a baixa frequência urinária é um fator de risco principalmente para infecções de bexiga. Se o indivíduo ainda não tomar bastante líquido, que faz com que ele urine mais vezes, e tiver imunossuprimido, e principalmente se for do sexo feminino, aí você junta a fome com a vontade de comer. E tiver esse ureter mal inserido na parede, aí sim, aí o risco de ter uma infecção grave do trato urinário é grande, tá? Então é o seguinte, gente, essa região onde a gente tem os ósseos dos ureteres inseridos, junto com o ósseo da uretra, que é o ponto de acesso para a uretra, ele forma um triângulo, estão vendo aqui, ó? Direitinho um triângulo. Essa região a gente chama de trígono vesical, tá? E ela é diferente do restante da bexiga. O que acontece? Esse revestimento interno da bexiga ele é cheio de pregas, ele é todo irregular, que a gente chama de pregas vesicais. Essas pregas elas são importantes justamente para possibilitar a bexiga alterar o seu tamanho, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos em torno entre 300 a 500 ml de capacidade de armazenagem de urina na bexiga urinária, tá? Isso vai variar, claro que as mulheres vão ter uma capacidade menor do que os homens, pelo fato da gente ter um útero ali em cima, né? Que diminui essa capacidade de distensão da bexiga, limita, né, isso. Então a gente vai ter essa capacidade. Então por isso que a gente precisa ter essa prega para poder ter essa folga. O único local que a gente não tem pregas é na região do trígono, que é uma região lisa, plana. O revestimento é todo plano, tá ok? E geralmente é nessa região do trígono que a gente tem a maior frequência de infecções. Então o trígono ele está localizado bem posteriormente, né, na parte interna da bexiga, na porção posterior, ou seja, lá no fundo, na região do colo vesical, tá? Que é essa porção mais baixa. Aqui para cima é corpo e aqui em cima é o ápice, que é o telhadinho dela. Tudo bem, gente? Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês. Na próxima aula a gente vem falando de uretra, tá? E fecha essa parte de anatomia pra gente se ver.